Salve amigos, meu nome é Renato Devoano. Eu sou o Caio Blumer E você está no Café com Finanças. Olá amigos, bem-vindos a mais um Café com Finanças. Mais uma vez agradecer, como sempre, né? Como de costume, a gente tem muito o que agradecer. Sim, claro. A Deus e a todos vocês. Hoje temos pergunta, né, cara? Mais uma vez temos perguntas, meu papel aqui é fazer perguntas, sou assistente de palco do Renato. E a pergunta de hoje é: qual percentual ideal eu devo poupar para a minha aposentadoria? E eu adiciono: com que idade eu devo começar a pensar nisso? Eu devo contar apenas só? Eu devo contar só com o INSS? Não. Ou não? Devo fazer a minha própria poupança. O INSS vai ser uma daquelas coisas que daqui a alguns anos, que nossos netos talvez, vai ser tipo uma lenda urbana. Pô, existiu isso mesmo? É mentira, eu acho que o INSS não quebra, até porque para o governo não é interessante, mas ele vai passar por adaptações, né? As fatias do bolo vão ficar menor para que todos possam se aposentar. O assunto de hoje, na pauta de hoje, a gente vai falar já sobre essas questões, né? Sobre alocação de recursos entre eles para aposentadoria. Não tem percentual ideal, tá? Depende muito de com quanto você quer se aposentar. Agora, acho que é importante falar aqui do conceito de aposentadoria. Existe uma ideia errada sobre isso. A maioria das pessoas pensa em aposentadoria velhinho, sem trabalhar, né? Ou seja, o conceito de aposentado é: estou velho, não trabalho mais, eu preciso de um dinheiro para sobreviver. Quanto é um pouco mais ampla essa ideia, né? Ou seja, a aposentadoria deveria ser vista como independência financeira, certo? Ou seja, quando você não depende mais do seu trabalho para sobreviver, o seu dinheiro já trabalha para você. Então é possível conseguir o sonho de muita gente de aposentar aos 40 anos de idade? Sim, é possível. Tudo depende de quão cedo você começa, aí entra na sua pergunta, né? E de quanto você batalha por isso, né? Não adianta achar que... E quanto você espera, né? Ou seja, quanto custa a sua vida, quanto dinheiro você precisa, né? Para sobreviver, então, ou para viver, que é melhor do que sobreviver. Sobre o INSS, é importante pensar em formas de complementar a sua aposentadoria, já que cada vez mais, para que o sistema continue funcionando, a fatia do bolo, como ele está diminuindo. Né? Então eles estão diminuindo, estão aumentando a idade para se aposentar e diminuindo os pagamentos para que o sistema continue funcionando. Tá? Então pense em cuidar você mesmo da sua aposentadoria. Na continuação do CCF passado, a gente prometeu a falar agora para você, querido amigo, que conseguiu, ou seja, que descobriu através do controle que você gasta efetivamente menos do que você ganha. Tá? Primeira coisa que o gerente do banco, aquele cara lá que não é seu amigo, vai falar: oh, eu faço uma previdência privada, guardo o dinheiro aqui. Calma, né? Existem coisas... Tem um passo a passo para chegar até lá. Né? Eu diria que existe praticamente 4 destinos que você pode dar o seu dinheiro, aquele dinheiro que você pode poupar, tá certo? São eles: o giro, o fundo de emergência, aí sim vem a aposentadoria, e objetivos de curto prazo e longo prazo. Eu começo pelo giro. Assim, o giro é uma coisa minha, né? Que eu pelo menos assim, eu nunca vi, eu acredito que exista, mas eu nunca vi ninguém tratar desse assunto. Normalmente primeiro você fala em fundo de emergência e já vai para objetivos de aposentadoria. O giro é uma reserva financeira que tem alguma expressão, que seja no mínimo, por exemplo, 3 meses de salário. O meu conselho é o seguinte: para o giro, poupança ou CDB. Tenta negociar um CDB melhor, que pague melhor que a poupança, pelo menos você ficar um pouquinho acima da inflação. Mas aqui a ideia é que pelo menos o dinheiro seja corrigido para que ele não perca o valor de compra dele, né? A ideia não é ganhar dinheiro com isso.
e sim ter essa liquidez. Esse dinheiro precisa estar disponível. Para que esse dinheiro? Pensa no seguinte caso, você tem suas finanças organizadinhas, né? Ou seja, você faz provisão. O que é provisão? Você já guarda mensalmente o dinheiro para pagar o IPVA do teu carro, para pagar o seguro, para pagar o IPTU da casa, para pagar a matrícula da escola dos seus filhos, para todas aquelas despesas que acontecem pontualmente em parcelas grandes, tá certo? Mas nem tudo é previsível, cara. Ah, putz, você esqueceu da matrícula do filho, estourou 2 pneus do teu carro, né? Então, assim, ele serve para essas coisas. Ou até mesmo para você se autofinanciar. Se você tem uma boa reserva de capital de giro, você vai fazer, ao invés de você guardar dinheiro para objetivos de curto prazo, como uma viagem, você usa o seu capital de giro, né? E paga para você mesmo. Vamos supor que você tenha lá um bom dinheiro guardado, 20 mil reais de capital de giro e tal, e você vai fazer uma viagem que custa 5 mil reais. Aí você pode parcelar para você mesmo. Você pega esses 5 mil reais, divide ele em 10 parcelas de 500 e paga depois todo mês, né? Já põe lá a transferência automática para o CDB ou para a poupança e paga todo mês para você mesmo essas parcelas de 500 reais. Acresce uns juros, como você estivesse remunerando o banco, né? Põe os juros aí de 1%, né, em cada parcela dessa, e então aí você paga lá para você R$ 505 por mês, então você está se remunerando e mantendo o seu capital de giro íntegro, tá certo? O que não pode é usar e não repor. É outra coisa, bateu o carro, explodiu o carro, tem lá a franquia, né, do seguro, que muitas vezes é muito cara a franquia, mas às vezes vale a pena pagar. Sim. Né? Por que a gente guarda o dinheiro da franquia? Vamos ser realistas, né? Embora muitos financistas, economistas vivam nesse mundo idealizado, ou eles mostrem esse mundo idealizado, não, porque se você faz um seguro, a franquia é 5 mil reais, então guarde. Na realidade, na prática, isso é difícil. As pessoas têm um orçamento muito apertado, sim, então acaba essas coisas ficando realmente pro acaso. Então, para não ter acaso, faça uma reserva, né, um capital de giro. Eu sugiro no mínimo 3 meses do salário. Não é fácil de fazer, eu tentei fazer não é giro fácil. já, eu consegui. Não foram 3 meses seguidos que eu consegui fazer, assim, em 3 meses eu consegui guardar. Não, demora. Demora, é um trabalho meio árduo, mas como a gente falou no último Café com Finanças, é hábito, você tem que se habituar, tem que cortar custo, tem que ver onde que você consegue guardar, onde você não consegue, para pensar um pouquinho mais lá na frente, caso você tenha necessidade. Se você já conseguiu gastar menos que você ganha, quanto mais você conseguir, isso não te exime de rever suas despesas. Quanto mais você conseguir aumentar essa sobra, por assim dizer, embora eu não goste muito desse termo, mais rápido você atinge seus objetivos. E aí depois a gente vai para o fundo de emergências, né, que normalmente a maioria dos assuntos sobre esse tipo de gestão elas começam no fundo de emergência, mas como eu disse, eu acho que o fundo de emergência vem depois, né? E aí o fundo de emergência ele tem que estar relacionado às suas despesas mensais, né? Ele caso assim, você perca um emprego, você sofre um acidente, mas até para isso existe seguro de acidentes pessoais, que é importante pagar, mas assim, se você tem uma emergência muito grande que te prive de ganhar dinheiro, né, no caso de perder o emprego de maneira inesperada, ou qualquer outra fatalidade na sua família, aí entra o fundo de emergência, né? Parece redundante, né, você ter o fundo de giro, mas o fundo de emergência, mas a ideia é que o fundo de emergência você só mexa no emergência, e o giro não necessariamente. E aí o cálculo do fundo de emergência ele se baseia nas suas despesas. Você precisa levar em consideração, cara, 2 pontos, né? Primeiro, se você for demitido, né, pensando no caso específico de perda de emprego, quão rápido você consegue se colocar no mercado e quais as chances de você conseguir ganhar a mesma coisa ou até mais do que você ganhava antes. Essa é uma relação inversamente proporcional. Quanto mais rápido você consegue se recolocar e quanto mais fácil é de você manter o mesmo nível ou melhorar, menor tem que ser sua reserva. Correto. Entendeu? E quanto mais difícil de se recolocar e quanto maior a chance de diminuir a sua renda na recolocação, ou seja, você precisa barganhar o seu salário para se recolocar, maior tem que ser sua reserva. Então você começa numa reserva, se você tem facilidade de se recolocar e de manter a renda, você pode ter uma reserva de 3 a 6 meses de despesa, tá certo? Daí não é de salário.
de despesa. Mais uma vez a importância da planilhinha, saber Exatamente, quanto você gasta. saber quanto, por isso sim, realmente, cara, bem lembrar. Por isso é importante você saber quanto você gasta, porque aí você consegue fazer esse planejamento, tá? E quanto mais difícil você se recolocar e mais dificuldade você tem de manter o nível salarial, aí maior tem que ser. Né? Isso varia do mercado, do momento, da profissão? Varia de tudo. Varia de tudo, né? Existe conta, né? Você coloca, por exemplo, numa escala de 1 a 10, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu acho que você tem uma análise subjetiva que você tem que fazer aí, né? Dentro de você, aí na sua consciência, na sua vida, baseado no seu histórico de vida. Então, normalmente se começa aí com 3 meses das economias guardadas e aí pode ir até 3, 4, 5 anos, dependendo da capacidade de poupança, de quão conservadora é a pessoa, né? A empresa especializada vem muito nas fórmulas prontas, né? Tipo assim, o ideal é de 6 meses a 1 ano e ninguém fala que você tem que considerar a velocidade de recolocação e tudo mais. Então, por isso, considere isso. Então, pense nisso. E aonde guardar esse dinheiro? É a mesma regra do anterior, né? Em fundos onde esse recurso esteja disponível de maneira rápida, tá certo? Poupança, CDB e tem um título do Tesouro que você pode usar também, que é a LFT, né? Letra Financeira do Tesouro, que ela segue a Selic, então ela não tem basicamente desvalorização no papel e o resgate costuma ser rápido, tá certo? Mas eu iria para o CDB, o CDB bem negociado, ele atende esse propósito. Muito bom. Né? E se você quiser colocar no Tesouro Direto, aí numa LFT, deixa um pouquinho, né? Sempre disponível, de repente você pode usar o fundo, nesse caso o capital de giro, e depois você resgata e repõe o capital de giro. Então o capital de giro é importante até para fazer essa intermediação. Aí você pode sim investir o seu fundo de emergência em coisas que rendem mais, como o título do Tesouro. Então tá certo, essa questão, cara, que é muito importante. As pessoas falam de aposentadoria, né? É o que eu falo, é construir a casa do telhado antes de fazer o alicerce. E não estão pensando hoje, né? Então não adianta nada, você está guardando dinheiro para o futuro e às vezes uma previdência privada, cujo resgate vai te penalizar muito em imposto de renda e uma série de coisas. E aí você não tem liquidez nenhuma imediata. Você está com seu dinheiro empatado em casa, em carro, em previdência, aí você precisa de alguma coisa amanhã, alguém ficou doente, alguém perdeu o emprego, você não tem para onde correr. Aí feito isso, que a gente vai começar a pensar em aposentadoria.